Olá, Jussara Soares. Com todos os corpos removidos do local do acidente, o trabalho prioritário agora é também a identificação das vítimas, além, claro, das investigações desses fatores que levaram à queda do avião. Mas este apoio às famílias nesse momento é fundamental e o apoio das próprias famílias para esse trabalho da perícia é fundamental para que o cruzamento dos dados acelere o processo de identificação dos corpos das vítimas. Sobre todo esse processo, nós vamos conversar agora com a médica perita e ex-diretora científica da Associação de Médicos Legistas do Paraná, Caroline Deitz. Muito boa noite, obrigado pela disponibilidade de estar conosco nesta edição de domingo do CNN Prime Time. O quanto este trabalho envolvendo vítimas de um acidente aéreo com essas características, em que também houve explosão, também há carbonização, pelo menos de parte dos corpos, o quanto isso torna este trabalho tão complexo. Muito boa noite mais uma vez, Caroline Deitz. Boa noite a todos. Esse procedimento de identificação, ele acontece, né, de forma corrente já nos institutos médico-legais. Claro que a proporção aqui é bastante diferente e as características desses corpos também podem impor um pouco mais de dificuldade, né, na realização do processo, que vai exigir, então, alguns passos, né, para que se chegue à identificação. Então, não é apenas a realização de um reconhecimento, né, quando a família consegue realmente visualizar ali o seu ente querido. Então, as características, elas são perdidas. Então, é necessário que exista o apoio em diversos elementos. Então, desde características que tornam aquela pessoa única, então, como cirurgias que ela tenha realizado, fraturas, o exame da arcada dentária, que é muito importante, até fotos com sorrisos, exames prévios que essa pessoa tenha, e até, né, ter a necessidade, às vezes, de realizar um exame de DNA e um procedimento também que é realizado com bastante frequência, né, para identificação nos institutos médico-legais, é o exame das digitais, que é a papiloscopia. Mas nesse caso aqui, né, então, algumas das vítimas parece que foram realmente identificadas por esse método, mas as outras, né, pode ser que em decorrência realmente da carbonização, as digitais não existam mais, então seja necessário então fazer esse compilado de informações que pode, né, ainda culminar com a análise de DNA para realmente trazer a confirmação. Carolina, então, por essa sua primeira resposta, tão complexo, ou o que seria mais complexo nesse tipo de trabalho? Não só a condição em que estão os corpos das pessoas, mas o volume, o fato de estamos falando de mais de 60 pessoas, 62 pessoas que perderam a vida. Esse volume de trabalho simultâneo é o que torna mais complexo e pode fazer com que seja um trabalho mais alongado, que leve um pouco mais de dias? Claro que quando a gente fala em um volume muito maior de atendimentos do que se está acostumado a receber, e ainda com essas características a mais que dificultam o processo, elas fazem sim com que isso aumente um pouco, né, a expectativa da realização. Mas eu tenho certeza que São Paulo é um estado que tem uma boa estrutura e que os profissionais se mobilizam da forma necessária para esse atendimento. Então, toda a logística deve estar sendo realizada mesmo para suprir e conseguir atender essa demanda. Pois é, e para encerrar, Carolina, o quanto que este trabalho, né, vocês todos, peritos, que sabem da importância disso, é fundamental para as famílias poderem se despedir dos seus entes perdidos de uma forma tão trágica, né, por daí a importância, e do quanto é feito com muito critério este trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouco desta relação de um trabalho muito técnico, muito específico de vocês, mas que tem este efeito fundamental, que é permitir que as pessoas possam ter o seu luto, possam fazer a sua despedida dos seus entes familiares. Com certeza, uma das mais nobres atuações dentro da medicina e dentro da perícia, né, e que envolve aí vários profissionais, desde
peritos médicos, odontologistas, outros profissionais que podem estar ali envolvidos até na questão de laboratório, e esse procedimento ele não se admite erros, né? Porque assim como o nascimento é um evento biológico e jurídico único e que desencadeia aí um início da vida com diversas questões relacionadas, a morte também. Então, é preciso que seja feita a adequada identificação e, por extremo respeito à família também, esse momento de dignidade humana, e para que ela consiga completar as fases do seu luto, porque não ter a identificação gera mais sofrimento ainda, né? Então, esse é o objetivo e eu confio que sim, as equipes vão conseguir realizar da melhor forma possível esse evento, né? Então, catastrófico e o melhor de si em todos os seus trabalhos, e com certeza que não vai ser diferente. Eu acho que você definiu muito bem, uma tarefa que não admite erros e que é de muita responsabilidade, e toda a sociedade confia no trabalho desses peritos. Eu conversei aqui com a médica perita e ex-diretora científica da Associação de Médicos Legistas do Paraná, Caroline Daitz, que teve a gentileza de nos atender nesta noite de domingo. Caroline, muito obrigado e uma boa semana para você. Boa noite e boa semana.